Boa noite, é o CBA Show entrando no ar mais uma vez no seu início de noite de quarta-feira. Vou começar hoje com o nosso amigo Anderson Lima. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, cara. Quanto tempo, hein, Anderson? É verdade, é. Muito tempo que você não vem gravar comigo. É. Anderson não está toda semana aqui no nosso programa, né? Comentando sobre o esporte, mas muito tempo que nós não trabalhamos juntos. É verdade. Boa noite a todos. E aí, o que você me conta de novidades no mundo do esporte essa semana? Não, olha só, eu conto de novidades, a relação dos clubes europeus com o brasileiro. Naquela cadeia, aquela camada que você bota as 5 coisas da sustentabilidade do ser humano, das empresas, eu boto lá embaixo os brasileiros. Por exemplo, o Vasco da Gama não vai jogar na sua casa por segurança. O Flamengo vai vir uma eleição, os candidatos estão preocupados em discutir que uma casa que nem é deles, o Maracanã. Joga no Maracanã, minha gestão, a outra gestão não vai jogar, tem que estar muito caro. Aí o cara do Maracanã responde, não, é porque entra muito acidentado, não, entra muito idosos, crianças sem pagar, o problema não é o Maracanã, o problema é a gratuidade. Então, quer dizer, enquanto os clubes europeus vai ser um marco social. Mas, tem a Fundação Barcelona. Rapidinho, você sempre compara muito os times europeus com os brasileiros, mas a Europa é um país de primeiro mundo, nós não somos. Você acha que há essa chance do Brasil chegar ao nível da Europa? A sustentabilidade da Europa, eu acho o seguinte. Primeiro, futebol, campeonato estadual para Flamengo, Corinthians e São Paulo é prejudicial. Você nunca vai poder competir com os patrocínios da Europa se você tem jogo, às vezes você deixa de jogar porque a seleção joga. Ou então você joga o Flamengo, joga hoje, a seleção joga amanhã. Ou joga no mesmo dia, como houve com o Vasco um dia desse. Então quer dizer, o cara vai investir mais na seleção brasileira, que é pentacampeão, do que no campeonato estadual ou no campeonato brasileiro. E para você, qual seria a solução? Eu acho que tem que fazer os pontos corridos, sendo que começa num ano e termina no outro. O campeonato brasileiro, jogo de... Aí você jogando, mesmo os clubes não tendo estádio, o Eurico fala assim, pô, o cara quer pontos corridos, contudo, o Flamengo não tem estádio. O Fluminense não tem estádio, mesmo assim, ele pode pegar mas você joga um na casa e joga no outro. Infelizmente, o Vasco da Gama está numa situação muito difícil. Eu não sei se foi o Juninho que escreveu no Twitter dele, também não sei se foi montagem. O Vasco da Gama, o Juninho fala que o Flamengo, eu não sei se é o que ele quis dizer o Flamengo, ele falou que tem muitos amigos no SJD. Tá, mas vem cá, porque o Sheik foi liberado, é isso? Não sei se ele quis dizer isso no tribunal. Mas o Dudu do Palmeiras também não foi punido, o Sheik não agrediu o juiz. O Dudu do Palmeiras, pô... Agrediu. Então, aí vem cá, na época que o Juninho jogava no Vasco, o Eurico Miranda botava Edmundo em campo. Antes dele vir para o Vasco, o William não fez o exame de doping, o Eurico mandou entrar no ônibus assim mesmo. E em 2000 a arquibancada caiu. Tá certo que ele foi homem, que ele falou bem assim, eu não sou campeão. Quando todo mundo falava que o Vasco era campeão, ele falou assim, eu não joguei a partida, então eu não sou campeão. E atravessava a roupa da entrevista, porque o Eurico não mandava, deixava na entrevista dentro do São Januário. Ele estava em frente àquela barreira do Vasco. Então quer dizer, tudo bem, mas só que ele tem que ver que ele trabalhava no Vasco. Entendeu? O ganha-pão dele era do Vasco, e o Vasco tinha essas... Eu não estou falando mal do Eurico, se ele está na lei, está certo. Mas o Juninho agora falar essas coisas, não sei se... Comenta pra gente um pouquinho sobre os times cariocas aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco, será que cai? O Flamengo, será que consegue entrar na Libertadores? Eu acho o seguinte, dos clubes agora brasileiros, Santos e Flamengo tiveram um upgrade, né, nesse segundo turno. Aqueles três que estão lá em cima, Grêmio, Atlético e Corinthians, tiveram um pouco a menos do que os dois. E o São Paulo e o Atlético Paranense, que eu acho que tem dois técnicos muito estudiosos, o Milton Mendes, que em 85 foi lançado com o Romário, Mário Tilico pelo Eduzinho, irmão do Zico, e em 86 o Eurico prestou ele para o Mesquita, mas ele não porque foi para o Mesquita, voltou para o Vasco, ele não jogou em times grandes assim, jogou no Vasco, né? E na Europa ele estudou pra caramba, hoje ele tem 4 cursos da UEFA, com a nível 4, tem que fazer reciclagem de 2 anos para ser... Então, quer dizer, eu acho que esse cara aí podia dar uma diferença, apesar do clube dele estar investindo menos que o Vasco, tem menos, vamos dizer assim, tem menos pressão da Atlético Paranaense que o Vasco, mas está investindo menos, ele está conseguindo montar um time ali, está empatado com o Flamengo, um pouco menos que o Flamengo. O São Paulo, que está um pouco embaixo também, por causa de gols, em vitórias em relação ao Flamengo. O Osório, ele está tentando fazer o que o Guardiola fez no Bayern, de tentar aproveitar, não botar zagueiro, jogar sem zagueiro, o cabeça de área volta para buscar a bola, como aquele alemão, ou ele sai jogando, ou então ele lança direto para o Douglas lá na frente. Douglas Silva. O Osório tentou fazer isso no São Paulo. O São Paulo vendeu acho que 8 jogadores. Então, como o cara vai conseguir fazer num campeonato a coisa que ele quer fazer se ele não tem jogador que ele possa treinar? Então,
Suas considerações finais, rapidinho, que nosso tempo já está esgotado. Então, é sobre o marketing social. Acredito que os clubes europeus estão naquela autorrealização, já no nível 5 da vida. O Barcelona já tem a sua fundação, né? Os clubes agora estão ajudando os refugiados. O Bayern deixou um campo só para refugiados tentarem se alocar e ver onde podiam morar. Quer dizer, eu acho que nesse ponto aí a sustentabilidade é muito importante, porque o marketing social faz a sua camisa, a sua marca ficar mais poderosa ainda, porque ela fica com bons olhos em relação ao mundo. Infelizmente o Flamengo não tem um centro de treinamento de excelência para receber quem quer que seja, né? A seleção italiana, a Espanha teve aqui, foi uma oportunidade que o Flamengo teria para ter visibilidade no seu centro de treinamento e não teve em relação a isso. Eu acho que o Flamengo, aquela tabelinha do Kaique, lembrou um pouco o Bebeto Careca naquela do jogo contra o Milan em 92, que o Bebeto jogou na cabeça do Careca, porque o Bebeto também tinha um ponto futuro muito mais rápido. E para terminar... Para terminar, já acabou o tempo. Então, para terminar isso aí, acredito que o Felipe Coutinho tem que ter mais chance na seleção do Dunga. Ele e o Neymar jogam muito tempo, desde a época da base, naquela cidadezinha da Espanha, Costa Brava. Só Costa Brava, eu acho que, mas não adianta botar o Cristiano Coutinho, o Felipe Coutinho, com 15 minutos, com 30 minutos, tem que ser titular nos 10 jogos, e ele e o Neymar justamente vão fazer com que faça diferença nesses jogos. Semana que vem a gente está de volta, tá, Anderson? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Até semana que vem, aqui no Negócios do Esporte.